Olá, meninos! Muito bom dia a vocês nesta manhã de terça-feira, maravilha! Bom dia, Felipe, Maria, Eduarda. Olá, Gabriela Medeiros, bom dia, Gabi, Maju, Sofia. É Adila. Adila tem... Adila, o nome da Adila é diferente, né? Tem um Hzinho, um Y. Diferente, Adila. Deve ser um canseiro para passar esse nome no dia falado. Qual é o seu nome, Adila? Adila normal. Muito bem. Então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula, enquanto os outros vão chegando. 9h42 agora. Nessa aula de hoje nós vamos falar então sobre Era Vargas, é um assunto muito interessante para nós, que vai calhar, porque a nossa avaliação ela será sobre Era Vargas, né? Nossa avaliação é sobre Era Vargas e muito da nossa avaliação, mas muito mesmo, está contido dentro dessas listas aí que vocês fizeram durante essa semana, né? Então, assim, vamos fazer uma correção bastante interessante aqui em relação a essas atividades, né? Finalzinho da aula eu falo com vocês de novo, falo sobre listas, tá? Essas listas que vocês me entregaram, que eu recebi, tá? Algumas. Vou falar isso no finalzinho da aula. Essas listas que a gente vai corrigindo, essas listas anuais, né, que já estão disponíveis para vocês, beleza? Então vamos iniciar a nossa avaliação. Deixa eu abrir aqui nossa listinha. Nossa listinha anual do segundo ano é a lista número 5. Então nós finalizamos a lista número 5, né? Com essas atividades, nós finalizamos a lista número 5 falando sobre a Era Vargas, né? Então, semana 3 e semana 4 tá aqui em relação a essas listas, beleza? Semana 3 e semana 4, ele fala que lista número 5, tá aqui, semana 3. Bom, então, nessa listinha aqui, o que ela vai falar? Tá falando sobre Era Vargas, os 15 anos em que Vargas esteve à frente os 15 anos que o Vargas esteve à frente da República Brasileira, como presidente da República, tá? Desde do golpe de 1930 até a sua deposição em 29 de outubro de 1945. Beleza? Bom, então vamos lá, ele vai falar, eu vou corrigindo se vocês tiverem alguma questão particularmente que vocês queiram que eu faça, eu vou estabelecer essa questão aqui, tá? Questão 21, então. O movimento de 1930 é considerado um marco na história política e econômica do Brasil. Sobre esse movimento é correto afirmar. Estou falando sobre o movimento. Dessas alternativas, A, B, C, D e E, o que vocês marcaram aqui quando ele fala de movimento de 1930, o que vocês marcaram? Qual questão, qual item que vocês escolheram para a questão correta? Não marcaram nada? Não fizeram? Não fizeram a lista? Quem fez? Não marcou? Não fez? Está em dúvida? Agora é a hora. Vamos agora nossas questõezinhas aqui. Não fizeram? Larissa colocou a letra C. Só a Larissa que fez? Larissa colocou a letra C. Vamos então à questão, Larissa.
Surgido a partir da derrota da chapa oposicionista, qual chapa oposicionista? O movimento ganha fôlego e tem, na morte de João Pessoa, um dos seus elementos fomentadores. Perfeitamente, Larissa. Como você faria o quê? A justificativa dessa marcação da letra C conforme o nosso cronograma lá das atividades. Ela ficaria, a justificativa dessa letra C ficaria o seguinte: a chapa oposicionista à candidatura do Júlio Prestes, que era o candidato do partido, do PRP, Partido Republicano Paulista, era Getúlio Vargas João Pessoa. Ela acabou sendo derrotada durante as eleições em março de 1930, e um fato regional acabou culminando com um movimento que levaria ao golpe de 1930, que foi a morte do candidato a vice-presidente da chapa Getúlio Vargas João Pessoa. O João Pessoa morreu na Paraíba, foi assassinado na Paraíba, e esse levante foi um pretexto, foi levado ao cenário nacional como um pretexto para a derrubada do governo do Washington Luiz, o último presidente oligarca. Então, colocou isso, tá finalizada a sua questão e a sua justificativa, tá? Eu tive muitas, já adiantando para vocês, eu tive muitas listas que satisfazeram bastante aqui a nossa ideia, né? A ideia da justificativa, né? Então, assim, foi bom de acompanhar e ter pego essas listas aí de vocês. Questão de 22, então, ele fala assim, ó: durante a chamada Era Vargas, verificasse um progressivo processo de intervenção do Estado em vários setores da sociedade brasileira, o qual, no campo econômico, promovia prioritariamente nas relações produtivas urbanas, consolidava, e na educação pública incentivava a formação de valores ligados ao. Quais são as 3 palavras que eu coloco aqui que vai completar corretamente este quadro? Quais são as 3 palavras que eu posso colocar? Que letra que colocaria corretamente essas 3 palavrinhas aqui? Qual que é a letra? Guilherme colocou a letra B. O Guilherme colocou a letra B. E é a letra B, porque quando ele fala assim, ó, promovia prioritariamente a industrialização, nas relações produtivas urbanas, a legislação trabalhista. Então, essa relação urbana do trabalhador, a legislação trabalhista, ela envolveu Getúlio Vargas. Ele é considerado tipo a bandeira do Getúlio Vargas, de acordo com o livro, está no livro de vocês, é o trabalhismo, né? Porque ele concede essa classe trabalhadora urbana, tá? Classe trabalhadora urbana, não esqueça disso. Esses direitos trabalhistas, como, por exemplo, as férias, lá na Constituição de 1934, você pode citar isso na justificativa. Os elementos centrais dessa legislação trabalhista, elas foram contidas na Carta Constitucional de 1934, como, por exemplo, as férias remuneradas, a indenização sem justa causa, né? O descanso remunerado do semanal, né? Então, assim, tem uma lógica, tem toda uma composição de leis que circula essa legislação trabalhista. E, claro, como o Estado era um Estado centralizado, era todo nele ligado às ideias de base nacionalista. Então, fica a letra C, a letra B de bola, tá? Questão número 23, em 1932 e 35, surgiram, em âmbito nacional, 2 organizações políticas importantes. Olha lá os anos, 32 e 35. Então, essas 2 organizações políticas importantes eram o integralismo e o aliancismo.
O integralismo, a ação integralista brasileira, era um regime de cunho fascista. Então, tinha ideias de base fascista. E a ANL, Aliança Nacional Libertadora, ela tinha as suas ideias ancoradas de base comunista. Aí eu falei para você no roteiro, na aula, né? Eu falei na aula de Vargas, eu falei da diferença entre essas duas correntes políticas que existiram aqui no Brasil, né? No integralismo, então era uma corrente nacionalista que visava o nacionalismo, o militarismo, então o poder centralizado na figura de uma pessoa, então era um regime muito semelhante ao que estava já ocorrendo na Europa, tanto com o fascismo italiano quanto o nazismo alemão, tá? Então, assim, o aliancismo aqui é uma corrente, novamente, uma corrente de base nacionalista, militarista, autoritário, desejando um governo centralizado, ideologicamente formado. E o regime da ANL, o aliancismo, tá? É um regime contrário. O líder do integralismo era um militar chamado Plínio Salgado. O líder do aliancismo era o conhecido Luiz Carlos Prestes. Então, o aliancismo tinha as ideias de base comunista, como pontos centrais, ele pensava na reforma agrária, suspensão do pagamento da dívida externa, um governo de base socialista ancorado nos ideais da União Soviética. Então, era um governo de base mais o quê? De um governo coletivista, né? Então, todas essas aí. Então, essas são diferenças. Só que aqui na pergunta, ó, comparando essas duas organizações, podemos afirmar que... O que a gente pode afirmar? Essa aqui foi a questãozinha, para mim, essa aqui foi a questãozinha mais canseira. Porque eu falei a diferença. Na verdade, ele quer as aproximações entre esses dois momentos. Essas duas organizações políticas, tanto o integralismo quanto o aliancismo, A e B, ANL. Qual que é a letra dessa, qual que é a letra correta dessa questão aqui? O que vocês colocaram? Não fizeram isso aqui? Larissa ficou entre duas, B e C. A Gabi, essa era uma dúvida, né? Olha só, a C ela não pode ser, por quê? Havia semelhança nas suas formas de atuação, com o comando partindo de uma liderança organizada, rígida e hierárquica. Tá? Rigidez e hierarquia é só do integralismo. Tá? Rigidez e hierarquia do integralismo. O ANL, o Luiz Carlos Prestes, ele não tinha essa militarização, essa hierarquia. As ações executadas pelas milícias armadas e o apoio dos jornais dos partidos em âmbito local e regional. Então, assim, o comando de milícia armada, essa questão, é porque também a ANL, ela estourou um movimento militar chamado de Intentona Comunista. Por isso que vocês levaram a marcar a letra C. Mas a correta é a letra B, tá? Suas bases sociais eram semelhantes, compostos por membros de camadas médias urbanas, tá? Como intelectuais, inclusive católicos, profissionais liberais, funcionários públicos e militares. Então, assim, eu tinha membros militares tanto que apoiavam o integralismo quanto apoiavam o comunismo. O próprio Luiz Carlos Prestes, ele é um comunista, ele sai das fileiras do exército, ele era
do movimento tenentista, tanto é que ele acabou... já vou passar a palavra para você, Norton. Ele acabou saindo das fileiras do Exército e montando o seu movimento chamado de Coluna Prestes, e depois inserindo dentro do Partido Comunista, né? Dentro do Partido Comunista aqui dentro do Brasil, comandando o Partido Comunista aqui brasileiro, tá? Pode falar, Norton. Você tinha levantado. Ah, tá. Levantou sem querer. Não tem problema, não. Emily. Beleza. Beleza. É isso mesmo, tá? É a letra B. A letra B. 23, a letra B. Teve alguém que falou aqui comigo. Depois... Foi só o Norton, né? Só o Norton? Só? Ok. Beleza, Emily? Tranquilo? De boa? De boa? Beleza. Então, letra B é a correta. A letra B aqui na questão 23 é a questão correta, tá? Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, esses intelectuais, ou tanto pendia para o lado fascista ou para o lado comunista, aqui dentro da AIB ou ANL, tá? Então, funcionários públicos, profissionais liberais, né? Então, assim, são duas correntes que levam tanto membros de um lado quanto do outro, tá? Bom, 24. Em 20 de janeiro de 35, o escritor Monteiro Lobato endereçou ao presidente Getúlio Vargas uma carta cujo tema principal era a exploração do petróleo no Brasil. Na carta, Lobato fazia referência às manobras da empresa Standard Oil para assenhorar-se de nossas melhores terras potencialmente petrolíferas e outros alertas a respeito da exploração do produto no país. Bom, nessa última aula que eu falei para vocês, que eu falei de Vargas, vamos falar de petróleo aqui. Nessa última aula que eu falei para vocês, nós então discutimos lá, falamos de Getúlio Vargas, falamos que o petróleo brasileiro, ele teve toda a sua base de organização, de exploração, né? De exploração por meio da criação da Petrobras em outubro de 1953. Está no roteiro de vocês da nossa última aula. Só que os temas sobre o petróleo, ele veio a esquentar pós a deposição, principalmente no ano de 1946, tá? E aí, esse tema, ele passou a entrar dentro da pauta de discussão. Por quê? Olha só, hoje nós temos sistema de energia elétrica, se bem que a gente passa por um processo de desestatização nesse exato momento, né? Nós temos companhia de energia elétrica, mas isso tudo foi implantado a partir da década de 50 no Brasil, tá? Tanto a exploração do petróleo brasileiro, tanto a exploração do sistema energético, por quê? Chegou um momento em que as empresas estrangeiras, por exemplo, empresas canadenses e empresas também americanas, queriam fazer o quê? O investimento em setores da energia aqui no Brasil. Se fosse um político entreguista, liberalista, o que ele faria? Abrir a concessão dessa exploração do setor energético aqui. Mas, ao contrário disso, foi o quê? Foi implantado as companhias de produção da energia elétrica e petrolífera a partir da década de 50. Por exemplo, criação da Petrobras, 53, né? E por meio de um decreto, o Vargas, em abril de 54, vocês viram isso no roteiro comigo, ele vai tentar implantar o encaminhamento para a implantação da Eletrobras dentro desse exatamente dentro desse contexto aqui, tá? E ao lado dessas companhias, nós temos também na década de 50 aqui em Goiânia necessitava de
de uma companhia, nós vamos ter aqui a criação da Celg, no final da década de 50, que posteriormente, agora em 2017, ela foi vendida para Enel, que é a companhia energética agora, que é uma companhia italiana que toma conta do setor energético aqui de Goiás. Beleza? Mas então vamos lá. A respeito da polêmica sobre os direitos de exploração do petróleo no Brasil durante a era Vargas, é correto afirmar. O que é correto afirmar aqui? Vocês colocaram aqui dessa questão aqui, assim. Colocar a letra A. Larissa colocou a letra A. Deixa eu ver aqui, porque teve algumas questões aqui que eu não li. Peraí. O Guilherme tinha levantado a mão, ele falou assim, professor, as leis trabalhistas de Getúlio, de fato, foram inspiradas nas fascistas? Não. As leis trabalhistas do Getúlio não foram inspiradas no fascismo, tá? Porque o fascismo, ele não tem a ideia, por exemplo, a ideia do fascismo é a ideia corporativista, tá? O Getúlio Vargas, quando ele implementa as leis trabalhistas aqui, ele tem não é inspiração dentro do fascismo. Ele tem uma abertura às questões sociais que estavam pendentes desde a República Velha. Como, por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas, redução da jornada de trabalho ao máximo de 8 horas, por exemplo. Direito de férias. Isso aí, você está concedendo à população, então, direitos trabalhistas. Não tem essa concepção, não tem essa ligação com o fascismo, tá, Gui? Tá de boa? O Jorge Henrique colocou assim, acho que ele se inspirou nas leis trabalhistas do Mussolini, que o próprio criou. Não tem essa questão com o Mussolini, tá? Não tem. A questão é o seguinte, não pode falar que o Vargas é fascista, apesar de ser autoritarismo, o Vargas tem, assim, algumas características, tá? Ele tem algumas características fascistas, né? Como, por exemplo, durante o Estado Novo, porque, assim, o Estado Novo de 37 a 1945 foi o governo a fase autoritária do governo, tá? Então, assim, a inspiração dos meios de comunicação para fazer a imagem do Vargas, o sistema de partido único, que é, por exemplo, o Vargas, ele extinguiu todos os partidos políticos, né? O Vargas prendeu... Então, assim, eu vi um documentário domingo falando das imagens do Estado Novo, 1937 e 45. O Vargas mandou torturar. Tá? O Vargas foi um exímio ditador mesmo, mandou torturar. E as torturas do Vargas durante 37 e 45 eram bem semelhantes. O Vargas, o que a ditadura de 64 fez, na verdade, tem elementos que o Vargas ele torturou até mais que 64. Porque as formas de tortura da ditadura de 37, do Getúlio Vargas, era o quê? Era arrancar a unha, era pegar um alfinete e colocar aqui no meio da unha e ir apertando até o cara ver, entregar algum oposicionista ao governo, né? Pegava cigarro e charuto, colocava com o cigarro aceso no seio das mulheres, passava corrente elétrica nos testículos dos homens, entendeu? Então, esses elementos foram elementos de tortura do Getúlio Vargas. Era tudo isso, Jorge? A ditadura do Getúlio Vargas, quando a gente fala do Vargas, ele tem dois lados. Ele tem o lado que ele é o pai dos pobres, entendeu? Ele tem o lado que é o pai dos pobres, ele tem a ideia trabalhista e foi durante o governo dele que tiveram algumas questões de base das leis trabalhistas, entendeu? E que inclusive vigoram até hoje, e que querem agora acabar com esse neoliberalismo extremado que nós temos na política atual, tá? Mas, assim, o Vargas foi ditador e perseguiu tão quanto um ditador fascista nazista. Tá? Então, nós tínhamos esses governos de bases autoritárias no mundo. O Vargas era um exemplo dele aqui. Tá? O Vargas era um exemplo.
o Vargas aqui na Argentina, o Perón, Vargas, Perón, e aí vai. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Questão, então, letra A, tá? O lema "O petróleo é nosso", tá? Teve impulso em 46, durante o governo Dutra, começou a discussão sobre a criação da Petrobras, e em 53, essa Petrobras ela acaba sendo efetivada sobre o segundo governo Vargas. Beleza? Então, fica a letra A de A. Bom. Então, tá aí, ó. Em 1937, o governo Vargas plantou o Estado Novo. Sobre esse período, é correto afirmar. Rapidinho, que vocês colocaram aí nessa questão aí. 37, o governo Vargas. O que vocês colocaram aí nessa número 25? Ou não colocaram? Isadorinho colocou letra C. Larissa, letra C. Emily colocou a letra C. Isso na 25, tá? Todas elas, letra C, todas vocês acertaram, tá? Foi marcado por uma ditadura política violenta, que eu acabei de falar para vocês, sobre os métodos de tortura, tá? Isso não está bem exposto aí, tá? Só fala assim rapidinho, tá? Sobre o método de tortura, só que lá você pode observar nesse documentário algumas as falas, né? Com essa forma de tortura que foi ocorrida durante a ditadura Vargas. Se você quiser... E aí ele fala aqui, tá? Na qual direitos e liberdades democráticas foram severamente limitados, os opositores presos tendo sido alguns deportados. Aí você tem que ver o filme chamado Olga, tá? Se você ver o filme Olga, você vai ver que o Vargas ele tinha essa perseguição durante o Estado Novo, né? Então, assim, inclusive o Luiz Carlos Prestes foi vítima da prisão. O Luiz Carlos Prestes foi preso durante o Estado Novo, tá? Ele se envolveu com a Olga Benário, que fazia parte do comunismo soviético que estava implantado aqui, tinha uma onda querendo implantar o governo de base soviética aqui no Brasil. O Getúlio Vargas ele prende a Olga Benário, tá? Na prisão, a Olga Benário descobre que ela estava grávida do Luiz Carlos Prestes. E a Olga Benário, como ela era uma judia, o Getúlio Vargas, em um momento do filme, ele fala: eu vou mandá-la de presente para o Hitler. E, de fato, ele envia a Olga Benário, que era esposa do Luiz Carlos Prestes, para o Hitler. Lá na Alemanha, num campo de concentração, ela acaba tendo a filha dela, né, a filha do Luiz Carlos Prestes com a Olga Benário. E ela a filha, diante de uma repercussão nacional, ela acaba sendo enviada ao Brasil, porque ela, apesar de ter sido de mãe judia, mas o pai era brasileiro. Então, assim, a comunidade internacional, ela pisou muito em cima para o envio da filha dos dois, que chama-se Anita Prestes, Anita Leocádio Prestes. Ela está viva, mora no Rio de Janeiro até hoje, tá? E ela escreveu vários elementos, ela escreveu vários livros sobre Luiz Carlos Prestes, ela tem um doutorado em sociologia e tal. Então, assim, a Anita Prestes, ela ainda está viva lá e tem alguns legados aí sobre a história do pai dela e da mãe também, né? Isso tudo que eu falei para vocês está retratado no livro, tá? No livro e também no filme chamado Olga, tá? Por isso a letra C. Bom, 26. O governo Vargas, no período do Estado Novo, é caracterizado por sua proximidade. Proximidade não quer dizer que ele era, mas próximo. Ideológica com regimes de forças vigentes no mundo deste período, notadamente o nazifascismo. No Brasil,
Essa relação se expressou também a partir do uso da propaganda política de massa, divulgada sob controle direto do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Em relação ao governo Vargas no Estado Novo e a propaganda política por ele vinculada, assinale a alternativa correta. O que nós temos de alternativa correta quando nós falamos de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda? Qual que era a finalidade do DIP? Quem colocou? Isadorinha colocou. Letra B. A nossa querida Emily também colocou a letra B. Larissa tem uma dúvida que eu já vou falar, tá, Larissa? Ela perguntou, o Estado Novo era unipartidário. Sim, o Estado Novo era o Vargas, tá? Durante o Estado Novo nós não tínhamos partidos políticos. Todos eles foram extintos com a instauração em 10 de novembro de 1937 com o famoso Plano Cohen. E aí o sistema de partidos políticos de oposição foi caçado por Vargas. Então não existia, era unipartidário, só o Getúlio Vargas que comandava. Imagina quem viveu de 37 a 45 aqui no Brasil. Nossa Senhora. Difícil. Por isso tem tortura, né? Na oposição ela passa a contestar isso aí e ela passa a ser perseguida e torturada. Beleza? Então, colocaram a letra B, tanto a M quanto a Isadora, tá? Na 26, e elas acertaram. Por quê? Utilizou uma propaganda política inspirada no modelo nazista, e a partir disso desenvolveu uma lógica de construção e divulgação da imagem do regime estado-novista, do seu chefe, que os identificasse com o sentimento nacional e com o povo. Isso aqui, ó, é a cara do DIP. Então, assim, há uma propaganda. Vocês já viram dizer que a propaganda é a alma do negócio, né? Se você entender que isso é a alma do negócio, então, assim, é um grande negócio você estar inserido dentro das instituições políticas. Por quê? Porque ali você tem o controle de absolutamente tudo, né? Por isso que há um grande interesse por parte dos empresários de colocarem os seus respectivos determinantes dos seus respectivos personagens para que ocorra o que? A manifestação do interesse desse empresariado. E se você está observando o que eu estou falando, você deve ter assistido o Fantástico. Se não assistiu, tem a matéria, onde o grande problema do Rio de Janeiro, é essa corrente, não só do Rio, como do Brasil, né? Essa corrente de corruptos que vão fazendo o quê? Vão utilizando a máquina pública. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de todos os partidos, não estou limitando nenhum. Não existe uma pessoa limpa, assim, ó, quando eu falo de partido político, que está totalmente limpo. Estou falando partido político, tá? Então, assim, o que você observa no Rio de Janeiro com o Crivella? Principalmente com os escândalos que estão ocorrendo agora. Ocorre que quem comanda o Rio de Janeiro não é propriamente o Crivella, e sim um empresário que nomeia e desnomeia e articula todas as posições. Ele vai na imprensa agora e vai falar que não, mas na verdade é dessa maneira, tá? E isso foi muito bem apreciado pela reportagem do Fantástico agora no domingo, tá? Então, letra C é a resposta correta aqui na 26, tá? Número 27, ele fala assim, ó, um cartaz alusivo à Revolução de 1932 continha a mensagem: você tem um dever a cumprir, que conclamava. Que dever a cumprir é esse, hein? Que dever a cumprir é esse? O que esse cartaz está falando? Hã? Que dever é esse? O que ele está falando? O cartaz ele está
Ele está observando o que ali? Que letra vocês colocaram aqui, hein? Perfeitamente. Isadora colocou aqui, ó. Emily, né? BBB. Só que é bebê, né? Isadora e Emily, perfeitamente. BB, tá? Então, 26B, 26C, 27B. Os paulistas e os habitantes do estado de São Paulo, a luta tá pela constitucionalização do país. Quando eu falo de 1932, tá? Nós temos a Revolução Constitucionalista, que é um movimento em que os paulistas pegaram em armas para a deposição de Getúlio Vargas, alegando que ele governava sem uma Constituição, como de fato governava, e pela instabilidade provocada diante do Vargas nomear um interventor, ou seja, um governador para São Paulo que não fosse paulista, né? Então, assim, esse é um grande problema e isso levou à Revolução Constitucionalista de 1932. Beleza? 28, questão. A política trabalhista de Getúlio Vargas direcionou-se da praticada na Primeira República. Diferenciou-se. Pois, o que é que tinha a política do Vargas que na Primeira República não tinha? Qual a diferença entre essas duas políticas aqui? Qual que é a diferença entre uma e outra? A Emily colocou letra C, estabeleceu uma legislação paternalista e assistencialista, tá? Quando eu falo paternalista, ele tem a ideia, por exemplo, do pai dos pobres, né? Tem uma ideia, uma relação com o povo ali, ó, falou só, tô te dando, então uma relação paternalista, né? De assistência, principalmente trabalhista, né? A fim de manter o controle sobre o operariado. Então, essa classe trabalhadora ela é muito beneficiada com essas legislações e esse operariado acaba ficando na mão do Estado com aquilo que a gente discutiu com os sindicatos pelegos, tá? Meninos, então 28 ficaria a letra C de casa, tá? Para finalizar essa lista aqui, eu vou passar o Gabriel para vocês, que eu preciso só conversar um negocinho com vocês antes de vocês saírem correndo aí, acabar as aulas de hoje, né? Então, a 29 ficaria a letra E, tá? E a 30 ficaria a letra C de casa, tá? 29 e 30 é tudo aquilo que a gente discutiu durante essas aulas. Eu vou passar a lista a semana 4, eu vou postar para vocês, tá? O gabarito da lista semana 4, beleza? E aí, só falando algumas coisas em relação à nossa lista de exercícios, essa lista que vocês vão entregar para mim, tá? A data ainda a ser definida, então não procure o Paulo, porque ele vai estipular a data que vocês vão entregar. As listas que eu recolhi, pessoal, ela tem um valor ela tem um valor muito alto. Então, assim, exige uma maior, tá? Exige uma maior organização dessas listas, né? Então, assim, tive listas muito bem organizadas, muito bem feitas, tá? Então, assim, você vai ver que isso vai refletir dentro da nota de vocês. Então, eu peguei as listas passadas, então recolhi todas as listas até agora, e essa lista 5, ela vai ser uma parte da nota. Então, não deixe de fazer a lista, não deixe de justificar, porque você entrega só lá, número 1B, número 2C, número 3E. Você entrega só dessa maneira, eu estou entendendo que você só passou um papel para mim e não trabalhou as listas de exercícios. Então, a ideia é que você trabalhe, tire as dúvidas aqui comigo nas aulas e a gente entra dentro do nosso circuito, né? Teoria, vídeo, leitura, atividade. E dúvidas nós tiramos aqui, tá? Então, assim, parabéns aos meninos do segundo ano, que eu fui lá no colégio, peguei as listas, tá? Tive ótimos trabalhos. E aqueles que não fizeram, que não justificaram,
tá? Que façam as justificativas das alternativas. Estamos trabalhando praticamente a mais da metade das listas aqui dentro de cada semana. Tá bom? Meninos, boas aulas para vocês, boa semana, tá? E boas provas aí que vocês estão tendo. Tá bom? Tudo de bom? Boa semana, Gabi. Adila, tchau. Valeu, Norte, um abraço. Até Valeu, mais. valeu, Caio Zera, um abraço. Fica com Deus. Vai. Obrigado, Emily. Obrigado você por ter participado. Valeu, valeu demais. Tudo de bom para vocês. Adoria, até mais.